Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Mais um vídeo começa nesse canal. E é o meu segundo testemunho. Isso aí, gente. É como eu prometi a vocês que vou sempre dar os meus testemunhos. E porque Deus tocou no meu coração para me dar. Nós precisamos falar mais do amor de Deus, evangelizar, né? E não tem coisa melhor do que um bom testemunho. Tem testemunhos mais e menos, mas todos os testemunhos é abençoado por Deus, né? Foi Deus que fez na nossa vida. E hoje eu vou começar o meu segundo testemunho para vocês e dizer a vocês que eu estou muito feliz de poder compartilhar como foi que eu aceitei Jesus pela primeira vez, quantos anos eu tinha. E aí, vamos! Bom, o que eu me lembro, né, eu tinha 16 anos quando eu aceitei Jesus pela primeira vez. Eu conheci uma moça, o nome dela era Daniela, ela era de uma tribo de índio. Comigo nada é normal. E ela teve um sonho comigo. Nesse sonho, ela se preocupou, nós não era amiga, e daí nós começamos a ser amiga. E aí ela me levava lá para as tribos de índio. E isso aí, gente, já fui em tribo de índio, lá em Sobradinho, a tribo Trucá. Ela é de Cabrobó, se eu não me engano. Mas voltando ao testemunho, eu fui para essa tribo e a cacique era a mãe de Daniela e ela também era evangélica. Isso aí, gente, um índio evangélico, sim, gente, um índio evangélico. Isso aí, ela era da igreja Assembleia de Deus e eu convivi com elas. E eu ia direto pra lá, convidada dela, né? E o interessante, não podia ir, se a cacique não convidasse, não podia ir. Tinha que pedir permissão, até hoje, que eu saiba, pra ir lá nessa tribo de índio, tem que pedir permissão. E eu sempre ia. Quando foi uma noite, ia ter um culto, o povo de Juazeiro ia pra lá. E eu tava nesse culto. E eu senti uma presença tão maravilhosa, senti uma coisa tão diferente. Eu senti Deus me chamando. E eu levantei a mão e aceitei Jesus. Eu não me lembro muito, porque faz muito tempo. Mas eu não esqueço a sensação. Eu parecia que só estava eu e Deus naquele local. Nós estávamos no ar, né? No terreiro lá, né? E o pastor lá pregando a palavra, fez o apelo. E eu aceitei Jesus naquele dia. Eu levantei as minhas mãos. E foi muito bom mesmo. Porque eu senti uma coisa que só eu e Deus sabemos o que eu senti naquele dia de alegria, né? E eu comecei uma caminhada, cheguei em casa, contei pra minha mãe, meu pai não entendia muito, não disse muito, minha mãe também não disse nada. E comecei, fiz mudar aos poucos e caminhar o caminho do Senhor. Eu me lembro que eu ganhei uma biblinha bem pequenininha, dessa também, eu não tenho ela, mas que eu dei também, eu doei ela, passei adiante. Era pequenininha e só tinha o Novo Testamento. Então, essa bíblia, eu lia sempre ela. Só que eu passei o quê? Uns 8 meses na igreja. Eu não ia muito aos cultos porque onde eu morava não tinha igreja. Não tinha igreja evangélica. E pra mim, onde eu aceitei Jesus, lá também não tinha igreja, tinha que ser Juazeiro. E pra mim, pra Juazeiro não é. Gente, nessa época eu morava no Salitre. Isso é pra quem não sabe, eu morei no Salitre. E nessa época eu morava na Serra do Mulato. Eu vou ver se eu acho uma foto pra mostrar a Serra do Mulato e botar bem aqui. Se eu achar, tudo bem. Se eu não achar, beleza. Eu não morava nessa casa, que eu morava lá, meu pai era vaqueiro. E a única casa que tinha era a nossa. A mais próxima era longe, 4 km parece, se eu não me engano. A próxima casa, né? Era muito longe, 4 km. E aí, quando foi no período que eu tava mais ou menos 17 anos, ia fazer 17 anos, eu passei 8 meses na igreja. Eu vim pra Juazeiro, morar em Juazeiro, morar com tia Andréia. Isso aí, beijo, tia Andréia. E tia Andréia não era evangélica na época, ninguém era evangélico na época lá. Eu ia pra igreja, só que eu não ia pra igreja Assembleia de Deus, eu ia pra outra igreja, que era na mesma rua da casa da minha tia. Só que nessa época eu tava tendo um boato, né? Vamos dizer assim, um boato
que tava... tinha um pastor que tava dando em cima de umas irmãs na igreja. Meu pai escutou isso no rádio e proibiu de eu ir pra igreja. E como eu era ainda só menina bem obediente, eu obedeci. Gente, eu já temei muito, mas nas certas coisas eu era obediente sim. Quando o pai falava sério, a mãe falava sério, nós obedecia. E obedeci e parei de ir pra igreja. E aí aconteceu muita coisa nesse período, muitos altos e baixos, muitas coisas que não agradam a Deus, por exemplo, bebedeira, né, festa, essas coisas. Mas eu fiz fazer o quê? E digo uma coisa, serve de testemunho, porque o dia da manhã ninguém sabe. Eu vivi isso, eu passei por isso. Esse é o meu testemunho. Então eu levantei as mãos. Eu não vou dizer que eu era nova para levantar as mãos, porque não era. Mas eu não tive caminhamento. Eu não tive uma pessoa para me ajudar. Eu não ia para os cultos. Eu só lia a Bíblia em casa. E eu não entendia muitas coisas. Eu não sabia de muitas coisas. Eu não buscava Deus como deveria buscar para mim saber de muitas coisas. Ler a Bíblia, nós sabemos ler a Bíblia, mas nós temos que ler com entendimento. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, para Deus me dá entendimento da tua palavra. E isso eu não tinha. Eu li a Bíblia, mas não tinha entendimento. Então eu não fiquei firme. E se a gente, é como tem aquela palavra, se nós construir a casa na areia, ela vai cair, né? E se for na rocha, não. E eu tava construindo na areia, né? Porque eu não tava tendo base, eu não tava tendo alicerce. E eu saí da igreja. E de lá fui morar com tia. De lá fui morar com tia Mara Zélia também, né? Morei um período com tia Mara. E depois voltei novamente pra casa de mãe. Só que nesse período me aconteceu muitas coisas. Tive muitos livramentos também nesse tempo que eu fiquei fora da igreja. E é uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Mesmo que a gente esteja afastado do Senhor, Deus nos dá livramento sim, todos os dias. E como Ele nos dá. Eu me lembro agora que uma vez eu tinha passado um final de semana, ou eram umas férias, não me lembro, na casa de mãe, na roça. E eu tava voltando pra Juazeiro. Eu acho que eu não tava morando com a tia Andréa, não me lembro. Era a tia Andréa ou a tia Mara. E na vinda, eu vinha de carona, mas o Dinho, que era o motorista do carro da escola lá do Salite. O que aconteceu? Eu sempre gostei muito de ser radical, né? Nesse tempo ele andava muito, corria muito. E nós nunca reclamamos, nunca achamos ruim. Só que nesse dia eu senti algo diferente. E eu pedi, o Dinho, vai devagar. E eu disse, porque já tá tarde, já eram as 7 horas da noite. E nós estávamos ali na estrada, pista, de Sobradinho para o Salite. E disse, não, bora, eu tô com pressa, quero chegar logo em Juazeiro. Eu falei assim, não, vá devagar, por favor. E eu tô sentindo pra nós ir devagar. Aí ele diminuiu. Não foi 20 minutos. Não foi 20 minutos. Da hora que ele diminuiu a velocidade, que de repente uma vaca enorme, e ela tava prenha, a vaca ainda pra ser grande mesmo, caiu bem em cima do capuz do carro que a gente andava. Nós andávamos numa safaveirinha. Na hora que ele bateu no capuz, como vinha devagar, ele puxou. Aí a vaca caiu pro lado e nós descemos de a ribeira. Era uma ribeira baixa também, graças a Deus. E não tivemos nada, graças a Deus. Até o carro amassou muito pouco. Mas o carro da frente vinha sem farol, bateu nessa vaca. O carro da frente era uma D10. A frente do carro, que é comprido do motor, né? Ficou bem assim, ó, pra dentro. A pancada foi tão violenta que ele bateu nessa vaca, esse homem, que ficou parecendo frente de combis. Ficou reto, parecendo frente de ônibus, o carro do homem. Porque entrou tudo pra dentro, ele ficou preso até nas engrenagens. Ele vinha sem farol,
bateu nessa vaca que ele não viu, jogou, arremessou essa vaca em nós. E graças a Deus só pegou no capuz do carro, no capuz na frente, né? Se nós vier com mais velocidade, poderia ter acontecido duas coisas. Ou nós até bater no homem sem ver, porque ele vinha, como ele também perdeu um pouco o controle quando ele bateu no carro, invadiu assim, né? E a gente poderia, a vaca ter caído na frente do capuz, ter caído em cima do nosso teto, da nossa cabeça. E ali amassar e poderia acontecer alguma coisa, né? Porque era um carro que nós andávamos, era uma Saveirinho, eu acho que era uma Saveiro aquele carro. Eu não entendo muito de carro não, gente, mas era um carro pequeno, desses de carroceria pequeno, parecendo Saveiro, entendeu? Aí, e eu não sabia na época, não entendia muito, e hoje eu agradeço a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Eu já disse isso e repito, Deus tem grandes coisas na minha vida. Eu sou chamada para fazer a vontade do Senhor aqui na terra, e eu creio nisso. E nesse dia eu vi ali que foi coisa de segundo, não tinha acontecido outra coisa pior, mas foi tudo bom, glória ao Senhor. O homem ficou preso na serragem, a vaca morreu, a bichinha tava prenha, ela se abriu, ainda deu coisa ao bezerro ainda, foi um acidente horrível. E outra coisa, eu não contei muito para o povo, eu fiquei tão empática assim que eu não acho que nem quase poucas pessoas sabem disso. Então eu agradeço a Deus por o livramento. Depois de sair, muitas coisas se passou. Eu me formei, eu noivei, casei, não deu certo, me separei, bebia, ia para as festas, mas eu sei que todas as vezes Deus estava cuidando de mim, todas as vezes. Não sei porquê, mas é um testemunho que tem a ver também. Aconteciam as coisas comigo e eu não falava, não sei. Também na época que eu tava separada, e tava bebendo, ia pras festas, inventei de ir pra uma festa no Salitre. E nessa festa, na volta, ia eu, minha patroa e amiga na época, Lourdinha, que estava conosco nesse dia, e Giovanni. Ele vinha dirigindo o carro. Quando chegou bem na frente do açaí, ali, ele subiu em cima do contorno, ali fica mais alto o jardinzinho, e o carro virou assim, ficou de lado. Por fé de Deus, eu vinha nessa porta desse lado, na frente, Lourdinha atrás, cochilando. E o rapaz cochilou, dormiu. Eu vinha conversando mesmo assim, ele dormiu. E eu olhava assim, eu só via o chão. Nós via que estavam os dois pneus e o outro em cima. E o carro assim, ó. E como ele vinha rápido, correndo, que era pela madrugada, e ele vinha... E ali ia capotar e ia ser assim, ó, sabe? Mas Deus botou a mão numa coisa. Na hora que ele subiu, ele acordou e ele conseguiu coisar tão jeito que Lourdinha ficou traumatizada. E disse que nunca mais ia vir de carona com ele, que nós vimos de carona, era uma carona que nós pegamos. E ela nunca mais veio, ela vinha de ônibus, mas não via mais ele. Nas outras festas nós vinha de ônibus, mas não via mais ele. Porque ela ficou traumatizada com isso. E hoje eu vejo que foi a mão de Deus. Deus foi dando livramento, porque ele tinha propósito na minha vida. E hoje eu só tenho que agradecer a Deus, né? Hoje eu só tenho que agradecer a Deus. E aí, terminando isso tudo, eu conheci o meu esposo, já conhecia ele quando eu ainda era casada. Mas eu era só conhecida dele, amiga. Depois, quando eu me separei, eu acabei me envolvendo com ele. Casemos. Aliás, se ajuntemos, mas isso aí já é outro testemunho, vou deixar pra contar depois. E vinha morar aqui na roça. Isso aí, vocês que não sabem, nós viemos morar aqui na roça. Depois eu vou contar o testemunho como foi o meu casamento com o Severino. E eu me lembro como fosse hoje. Nós começamos a namorar em junho. Em agosto, nós viemos pra cá, se eu não me engano. Em agosto. Foi. Ou em agosto foi em setembro. Eu me lembro que nós viemos pra roça. E aqui meu esposo bebia muito. Muito, muito mesmo. Bebia muito. Era por misericórdia de Deus. E o pior de tudo era que ele bebia e eu também bebia. Só que quando Deus tem plano na nossa vida, ele nos toca.
E eu ia pros cultos aqui também. E nesse dia eu aceitei Jesus também, numa igreja que tem aqui. E comecei a ir pros cultos. E quando eu comecei a ir pros cultos, Deus me transformou de dentro pra fora. De uma forma que eu comecei a me desapegar de certas coisas que eu era apegada. Eu comecei a mudar o jeito de fazer as coisas, de falar, de agir, como me vestir. Eu mudei como eu me vesti. E coisas que eu não uso mais, que na época eu gostava de usar, Deus tocou em mim para mim não usar. E só que eu não consegui ir por escuto, porque eu não tinha, eu até tinha transporte, mas meu esposo nunca me levava, e para mim só não tinha como eu ir. Então, teve umas 2 vezes que eu consegui ir, tentei ir mais ele, só que dava um problema na moto, ou ele me dava um perdido, e não dava para mim ir pro culto. E Deus sabe todas as coisas, Deus sabia da minha sinceridade, sabia que eu tava querendo buscar a Deus. Então Deus, ele trabalha nisso. Nesse tempo Deus me chamou, Deus tocou no coração da minha tia Marazélia. E meus amores, e não posso esquecer, quando eu vim morar aqui na roça, eu morei na casa de Givaldo e Zuleika. Eles tinham uma casinha do lado e eles emprestou a casinha pra gente morar. E foi muito bom o tempo que nós moramos lá, foi muito bom. Moramos também quase 1 ano aqui na roça. Foi 1 ano e pouco, viu? Foi 1 ano e pouco, eu acho que nós moramos aqui na roça. Foi muito bom. Mas foi no tempo que tia chegou, de repente assim. E aí nesse de repente, nós foi voltando pra cidade. E disse que tinha me inscrevido num curso de cuidadora de idosos pra mim morar em Juazeiro. E eu não tinha onde morar. E ela disse: tem uma casa, a casa do seu tio tá desocupada, vai morar na casa do seu tio. Quando seu esposo não trabalha, vocês não pagam nada de aluguel. Mas se o esposo arranjar emprego, ele começa a pagar. E era baratinho o aluguel que eles cobravam, graças a Deus. Isso era a mão de Deus levando a gente pra cidade, pra mim poder congregar numa igreja, né? Buscar a Deus. E nesse tempo, meu esposo bebia e eu já não bebia mais, já tinha aceitado Jesus. E aí eu me lembro que eu fui pra igreja da tia Andréia. Chegando lá na igreja de tia Andréia, eu passei 1 ano na igreja de Andréia. Foi muito bom, maravilhoso, aprendi, não perdi um culto de oração. Foi lá que eu orei pro meu esposo, foi lá que quando eu orei eu busquei a Deus e ele foi liberto pela bebida, nos cultos do círculo de oração. E no período que nós estava lá, meu esposo arranjou emprego, ele conseguiu trabalhar. E o curso que eu fui fazer, o curso que tia tinha me inscrevido, eu tinha passado, que era de cuidadora de idosos. Só assisti as 3 aulas, teve um probleminha lá e foi cancelado o curso. Então foi só uma estratégia de Deus levar a gente pra rua pra eu poder mais buscar a Deus, conhecer mais a palavra de Deus. E tô aqui nessa caminhada até hoje, né? Buscando a Deus. Na época a tia nos levou, nós não pagamos nem com a mudança, foi tudo tia que arrumou o carro para levar nossa mudança. E chegou lá, e eu ia pros cultos, era maravilhoso, era perfeito. E eu vivi 1 ano buscando a Deus pelo meu esposo, por mim, pela minha família. E nos próximos testemunhos eu vou contar como foi que eu e meu esposo casemos, que até nesse momento nós não era casado, era junto. E como foi que Deus mostrou pra mim, realmente o meu casamento foi Deus que me deu. E passo a passo, né? Então, em breve farei o 3º testemunho sobre o meu casamento e a obra que Deus fez. Eu também vou convidar Severino para ele dar o testemunho dele sobre como foi que Deus tocou nele e ele aceitou Jesus, né? E dizer a vocês que Deus tem plano para cada um de nós, não só na minha vida, mas na sua também. Só que a gente temos que buscar Ele, nós temos que ouvir a voz de Deus nos chamando. Então nós temos que levantar a mão, nós temos que ler a Bíblia, temos que buscar a Deus enquanto podemos achar.
Vai ter um tempo que nós não vamos poder ir à igreja, vai ter um tempo que nós não vamos poder ler a Bíblia, vai ter um tempo que não vai ter mais tempo. Então o tempo é agora. É agora que nós temos que aprender a caminhar na presença do Senhor para ir morar no céu. É o tempo da gente buscar a Deus enquanto nós podemos buscar ainda, né? É o tempo que a gente precisa se consertar na presença de Deus. E eu digo todos os dias, eu sou falha, sou pecadora e eu preciso me consertar. Por isso que eu estou aqui, digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E eu quero que vocês pensem que Deus tem planos na sua vida. E só basta você querer. Então, fique com Deus. Até o próximo testemunho. E um forte abraço. E não esqueça. Não deixe de lembrar. Jesus ama eu e você. E o nosso Deus é maravilhoso. Eternamente maravilhoso. Um beijo no coração.